Obrigado por nos acompanhar hoje neste estudo esclarecedor. Vamos orar. Nosso Pai, nós estamos em busca da verdade, que iluminará a terra com a sua verdade. Nos dê uma apreciação mais profunda do seu amor, através do nosso sumo sacerdote, Cristo. Amém. Na época de 1888, as pessoas estavam escrevendo para Ellen White, expressando suas preocupações sobre o fato de que Wagner e Jones estavam falando muito sobre a justificação pela fé. Ela se referiu a esse assunto no periódico denominacional The Review and the Herald, de 1º de abril de 1890. E diz assim: várias pessoas têm me escrito perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Esta é a única vez que Ellen White usa a expressão a terceira mensagem angélica em verdade, se referindo ao ensino de Jones e Wagner sobre a justificação pela fé. Se ela alguma vez já declarou a autoridade profética de uma mensagem, foi com os ensinos da justificação pela fé de Jones e Wagner. Exatamente o que ela quis dizer com a mensagem do terceiro anjo ser a justificação pela fé. A resposta curta quer dizer que a verdadeira justificação pela fé é mais do que uma declaração legal. É o começo refrigerador de uma vida toda de santificação, culminando na preparação para a vinda de Cristo. Descansa pela fé no preço da redenção, a justificação legal cumprida por Cristo na cruz. É uma experiência única, paralelo a e consistente com o ministério do nosso sumo sacerdote, do amor ágape no lugar santíssimo. A marca da mensagem do terceiro anjo está em Apocalipse capítulo 14, o Evangelho Eterno. Em Apocalipse 14, 12, o Evangelho é definido como: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a terceira mensagem angélica em verdade deve ser uma compreensão da justificação pela fé, a qual é paralela a e consistente com a singular ideia adventista da purificação do santuário. Falando de outra maneira, a terceira mensagem angélica em verdade é uma compreensão do Evangelho que une a lei e a fé de Jesus. É a ideia da mensagem de 1888 de justificação pela fé, a mesma que tinham as igrejas evangélicas que guardavam o domingo. O Evangelho Eterno de Apocalipse 14 é a visão de 1888 da justificação pela fé, porque Ellen White a define como a terceira mensagem angélica em verdade. Ellen White escreveu isso. Muitos que têm professado crer na mensagem do terceiro anjo têm perdido de vista a doutrina da justificação pela fé. Nenhum em si entende por si mesmo a verdade bíblica sobre esse tema, a justificação pela fé, que é tão necessária para nosso bem-estar presente e eterno. Review and Herald, 13 de agosto e 3 de setembro de 1889. A proporção dos que entendem a justificação pela fé é muito maior hoje. A pergunta importante é: de que maneira a mensagem de Deus de 1888 da justificação pela fé, e que ela diz que Deus nos enviou por sua grande misericórdia, como essa compreensão da justificação pela fé é diferente daquela ensinada pelas igrejas que guardam o domingo? É diferente? Esse é o principal ponto que os opositores têm contendido por mais de 70 anos. Martinho Lutero e os reformadores do século XVI proclamaram a essência da mensagem de 1888. Se a resposta fosse positiva, não haveria necessidade para a existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós poderíamos contribuir somente com o legalismo. Uma leitura superficial de Ellen White dá a impressão que a resposta é sim. Se isso é correto, não há nenhuma necessidade para nós recuperarmos a mensagem de 1888. Aqui está uma afirmação de Ellen White que é frequentemente citada. A grande doutrina da justificação pela fé tão claramente ensinada por Lutero, o grande conflito. Mas há outras afirmações que ela fez que devem ser consideradas.
Lutero teria um grande trabalho a fazer. Contudo, não recebeu toda a luz que seria dada ao mundo. Desde aquela época até agora, tem estado a brilhar continuamente nova luz sobre as Escrituras. E constantemente se tem revelado novas verdades, o grande conflito. Verdades constantemente reveladas inclui a mensagem de 1888. Ellen White continua e diz que Lutero não pregou toda a verdade do Evangelho. A mensagem de salvação se tem pregado em todas as épocas. Mas essa mensagem é a mensagem do terceiro anjo, que, em essência, é a justificação pela fé, é uma parte do Evangelho que só poderia ser proclamada nos últimos dias, porque somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. Por que isso é verdade? Porque desde 1844 nós estamos vivendo na expiação cósmica. Uma nova luz e uma nova verdade devem conter um entendimento claro da justificação pela fé, que é paralelo à obra de Cristo desde 1844. Essa obra é a purificação do santuário celestial. O que não era verdade nos dias de Lutero é verdade hoje. Esse é o dia celestial da expiação e do juízo. Ellen White continua na mesma página do grande conflito. Nunca se foi dado tal mensagem em épocas passadas. Então, Hebreus diz que Noé pregou a justiça, a qual é de acordo com a fé, em Hebreus 11:7. Mas o que Noé pregou não era a luz da purificação do santuário. E Ellen White continua, Paulo, como nós já vimos, não a pregou, sinalizou aos seus irmãos para o então distante futuro. Os reformadores não a proclamaram. Isso incluiu John Calvin, John e Charles Wesley. Nós lemos em outro lugar em Ellen White quando ela diz: grandes verdades que haviam estado ocultas desde o dia de Pentecostes brilharão da palavra de Deus em sua pureza natural para aqueles que amam a Deus. O Espírito Santo revelará verdades que se esvaíram da mente e também revelará verdades que são inteiramente novas. A única conclusão possível é esta: há um entendimento do Evangelho da justificação pela fé, que é nova luz para esses últimos dias, uma mensagem que deve incluir a chuva serôdia celestial e o início do alto clamor que deve iluminar a terra com glória. Bem, esta é a mensagem de 1888. Como que ela difere e vai além de Lutero? Embora os adventistas tenham feito pouco esforço para contar a visão de 1888 para os católicos e os protestantes, ele resolve o velho conflito dos séculos entre John Calvin e James Arminius. A visão da justificação de 1888 concorda com o calvinismo, que a justificação alcançada na cruz de Cristo é efetiva. Quando Jesus morreu na cruz, ele alcançou aquilo que ele disse que alcançaria. Ele deu o dom da salvação a todos. Leia o slide 10. De tal maneira amou Deus ao mundo, os seus escolhidos, que deu seu Filho unigênito. A visão de 1888 discorda com a visão limitada da expiação de John Calvin, que confia somente a um punhado de eleitos do mundo. A perspectiva de 1888 concorda com James Arminius, que o que Cristo alcançou está disponível a todos os homens, mas discorda com James Arminius com a sua insistência de que está somente disponível a partir do momento que o homem faça alguma coisa primeiro. A perspectiva de 1888 diz que o sacrifício de Cristo tocou todas as pessoas que já vieram a este mundo. Cada vida da humanidade foi comprada pelo sangue de Cristo. Isso torna possível para o Pai Celestial fazer com que o sol nasça e a chuva caia sobre os justos e os injustos, somente por causa da justificação objetiva ou legal, a qual Cristo deu a todos. E J. Wagner, um dos mensageiros de Deus da mensagem de 1888, deixa clara essa ideia na próxima passagem.
Pela justiça de um veio a todos os homens a justificação da vida. Romanos 5,18. É um fato, portanto, claramente declarado na Bíblia que o dom da justiça e a vida em Cristo chegou a todo homem na terra. Não existe a menor razão pela qual todo homem que alguma vez tenha vivido não deva ser salvo para a vida eterna, exceto porque não a teria. Tantos desprezam o dom oferecido tão livremente. Nós percebemos a ênfase no dom dado por Jesus livremente para todos. E outro mensageiro de 1888, A.T. Jones, concordava com isso. O primeiro Adão trouxe o homem sob a condenação do pecado, até a morte. Então a justiça do segundo Adão desfaz isso ao fazer todo homem viver novamente. Por que essa visão mais ampla é tão importante? Cristo realmente salvou o mundo. E ao fazer isso, ele salvou todos em um sentido legal. Porque Cristo experimentou a morte por todos os homens, Hebreus capítulo 2, versículo 9. E ao fazer isso, ele fez com que todos os homens vivessem novamente. A reivindicação legal da lei sobre o pecador foi satisfeita, como diz Paulo. Romanos 5, 16 e 18. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. A mensagem de 1888 compreende que Cristo morreu a segunda morte por todos os homens, como vemos em Hebreus capítulo 2, versículo 9. O salário do pecado é a morte, e Cristo morreu essa morte por todos os pecadores. As igrejas que guardavam o domingo em 1888 não podiam compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. As igrejas guardadoras do domingo achavam que a morte era a porta para a imortalidade, para o céu. Com essa ideia das igrejas guardadoras do domingo, então Cristo não morreu realmente na cruz. Mas, com a concepção de 1888, Deus queria que a Igreja Adventista completasse o que estava faltando. Deus confiou aos Adventistas do sétimo dia uma compreensão única da cruz, que, com suas bênçãos, deve iluminar a terra com glória. Essa compreensão não pode ser adquirida a não ser sob a luz da purificação do santuário. Muito tempo atrás, Ellen White detalhou a importância trágica de não seguir a Jesus pela fé até o segundo compartimento do santuário celestial. Vejam essa afirmação nos primeiros escritos. Uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho se irradiava sobre o povo perante o trono. Falha ao fazer isso nos expõe à obra de contrafação do falso Espírito Santo. A genuína justificação pela fé, à luz de Daniel 8,14, nos salvará de confusão e decepção. Ellen White continua dizendo em primeiros escritos, Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Quando um coração honesto reconhece a verdade fundamental do que aconteceu na cruz, o amor de Cristo constrange e compele a alma a viver somente por aquele que morreu a segunda morte por nós. O resultado do plano de Deus é fenomenal. A velha aliança toda
Toda a motivação egoísta centrada no eu é transcendida pelo amor ágape de Deus. A verdade do sétimo dia do sábado aparece em toda a sua beleza. No alto clamor final que virá, da qual a mensagem de 1888 foi uma nota adiantada, nós podemos ler isto na seguinte citação: agora os raios de luz penetram por toda a parte, a verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. O Grande Conflito, página 612. Esse clímax da glória para a comissão do Evangelho era o que Deus queria que nós tivéssemos visto na era de 1888. Mas, rejeitando em um grande grau, o início da chuva serôdia poderia levar a um aborto espiritual, diz Ellen White. A motivação do medo da velha aliança não aparecerá nesta obra final. Próxima passagem. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Porque esse poder máximo em ganhar almas? A graça aponta para a cruz de Jesus, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não a perfeição da carne, mas sim a perfeição do caráter cristão se encarna aqui. Isso não é a perfeição de caráter da carne, mas perfeição de caráter semelhante ao de Cristo. É isso que está envolvido aqui. Eu vou ler o que Ellen White escreveu na Review and Herald de 24 de julho de 1888. Uma mente pensante e reverente escreveu isso em 24 de julho de 1888. Você pode dizer que acredita em Jesus quando você tem uma apreciação do custo da salvação. Você pode fazer esta afirmação quando você sente que Cristo morreu por você na cruel cruz do Calvário. Quando você tiver uma fé inteligente e compreensiva de que sua morte permite a você deixar o pecado e aperfeiçoar um caráter justo através da graça concedida para você pela compra do sangue de Cristo. De acordo com a profecia divinamente inspirada de Ellen White, do Grande Conflito que acabamos de citar, o nosso evangelismo denominacional ainda não foi cumprido. Quando nós estivermos dispostos a abraçar toda a verdade bíblica da justificação pela fé, conectadas com as bênçãos da verdade da nova aliança e a proximidade de nosso Salvador, nós teremos uma mensagem que surpreenderá as igrejas evangélicas e católicas modernas. Então, as profecias que nós lemos no Grande Conflito se desdobrarão. Sim, aquelas do Apocalipse 18. A questão a ser levantada é: a mensagem de 1888 enfraquece a obediência? Ellen White declarou em 1889, nós pregamos a lei até que nós ficamos tão secos como as colinas de Gilboa. A questão que naturalmente se levanta é: como a mensagem de 1888, a qual Ellen White endossou tão fortemente, se relaciona com a lei de Deus? Ela proclama uma graça barata? Encoraja a desobediência à lei de Deus? A mensagem abaixa os padrões da igreja? A mensagem de 1888 fica muito na cruz de Cristo e o que aconteceu lá? E negligencia nos lembrar das nossas obras e a obediência que nós devemos demonstrar continuamente? Nós sabemos que Ellen White se regozijou ao ouvir o que Jones e Wagner apresentaram. Quando eles apresentaram a mensagem, ela declarou ser a mais clara apresentação do Evangelho que ela já tinha ouvido. Ela também disse que se os nossos pregadores não tivessem levado a mensagem, nós não a teríamos, querendo dizer que Deus colocou a responsabilidade sobre Jones e Wagner e não sobre ela. Eu lerei esta afirmação dela, abre aspas. Deus levantou esses homens para proclamar a verdade.
Eu digo sim. Deus nos enviou homens para nos trazer a verdade, que nós não teríamos tido a menos que Deus tivesse enviado alguém para trazê-la até nós. Ellen White nunca alegou que ela mesma estivesse trazendo a mensagem da chuva serôdia ou do alto clamor. Ela disse que essa era a mensagem de Jones e Waggoner. Se de alguma maneira a mensagem deles enfraquecesse a obediência à lei de Deus, não seria preciosa, muito menos a mais preciosa. O que tornou Ellen White tão feliz foi que o entendimento deles da justificação pela fé era nova, singular e dinâmica. Colocou a lei diante do povo em sua luz verdadeira. Aqui está o que ela disse. As apresentações de Waggoner e Jones, abre aspas, convidava as pessoas a receber a justiça de Cristo, a qual é manifestada na obediência a todos os mandamentos de Deus. Ela estava bem consciente que a visão que era mantida pelas igrejas que guardavam o domingo evitava a lei de Deus e a denegria. Eles declaravam que ou tinha sido abolida na cruz, ou que era impossível para nós, seres humanos caídos, obedecê-la. Da mesma maneira, a visão popular da justificação pela fé era empregada para refutar a verdade do sábado. Ela se regozijou que a mensagem de 1888 apresentou os 10 mandamentos como promessas glorificando a obediência. A visão de 1888 então se tornou clara. Como se segue agora? Nós vamos resumir. A justificação pela fé é muito mais do que uma declaração legal. A declaração ou proclamação legal para a quitação de todos os homens foi feita na cruz. Tudo o que Jesus cumpriu na cruz não pode ser restringido ou negado a alguém. Agora, a visão de 1888 foi um passo além, à frente. Fazia com que o crente pudesse se tornar obediente a todos os mandamentos de Deus. Isso está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 92. Então, a justificação pela fé se tornou uma experiência pessoal agora. O coração daquele que crê vê Cristo crucificado por ele, e aquele coração agora é reconciliado com Deus. E sendo que ninguém pode ser reconciliado com Deus e ao mesmo tempo não estar reconciliado com a sua santa lei, segue-se, como Ellen White diz, que a genuína justificação pela fé faz com que o crente manifeste obediência a todos os mandamentos de Deus. E é claro que inclui o 7º mandamento, mas também inclui obediência a todos os mandamentos, que são promessas maravilhosas de Deus. A mensagem de 1888 provou ser a primeira mensagem clara no Adventismo que unia a fé de Jesus à lei de Deus. A mensagem produz o tipo de obediência que capacitará o povo de Deus a ficar em pé no dia de Deus. Ellen White reconheceu isso. É por isso que ela declarou ser o início da chuva serôdia caindo do céu. E o começo da mensagem de Apocalipse 18, do versículo 1 a 4, que encerrará a grande comissão do Evangelho. Agora eu vou ler as suas palavras. O tempo de teste está sobre nós, porque o alto clamor do terceiro anjo já começou. Na revelação da justiça de Cristo, do Redentor pelo qual recebemos o perdão. Essa é a luz inicial do anjo que encherá a terra com sua glória. E nós temos essas palavras do seu livro, Primeiros Escritos. A luz que se derramou sobre os expectantes penetrou por toda parte, e aqueles nas igrejas que tinham alguma luz e que não haviam ouvido e rejeitado as 3 mensagens, obedeceram à chamada e deixaram as igrejas caídas. Toda obediência que é motivada pelo medo da punição ou a esperança egoísta da recompensa de ir para o céu está muito longe da verdadeira obediência. É a justiça dos fariseus, o cumprimento externo das regras da lei, quando o coração não está reconciliado com Deus, é a aparente prosperidade da igreja de Laodiceia. E este foi o problema que o Senhor, em sua grande misericórdia, tentou curar ao enviar a mensagem de 1888. Jones e Waggoner tiveram uma visão da cruz na terceira mensagem angélica.
Eles viram qual seria a luz que iluminaria o mundo no final. A proclamação de Cristo e Ele crucificado, o que leva o eu a ser crucificado com Ele. Mas nós devemos estar cientes da grande contrafação que vem junto. Nós não devemos empregar os novos filmes que foram lançados sobre a cruz para proclamar a terceira mensagem angélica em verdade, que é Cristo e Ele crucificado. Eles sempre glorificam o sofrimento e o sangue e os horrores pelos quais Jesus passou, quando na verdade o significado mais profundo da cruz é que Cristo morreu a nossa segunda morte por nós. Alguém pode objetar, não é perigoso apresentar tão fortemente a verdade sobre o que aconteceu na cruz, pode levar as pessoas a negligenciar a obediência à lei. Falando sobre 1888, nós temos esta resposta. O tema que atrai o coração do pecador é Cristo e este crucificado. Apresentai-o assim às multidões famintas, e a luz de seu amor conquistará homens das trevas para a luz, da transgressão para a obediência e verdadeira santidade. Contemplar a Jesus sobre a cruz do Calvário desperta consciência para o hediondo caráter do pecado como nada mais o pode fazer. A frase, nada mais o pode fazer, deve incluir a citação, a lei é a lei até que nós fiquemos secos como as colinas de Gilboa. Nós aprendemos um caminho melhor na mensagem de 1888. O futuro ainda espera iluminar a terra com sua glória. Nunca na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi mais poderosamente demonstrada para produzir obediência à santa lei de Deus. Agora citarei Ellen White. Ouvira pela primeira vez as ideias do pastor E.J. Wagner, ouvira preciosas verdades proferidas a que podia corresponder de todo o meu coração, pois essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, não tinham sido indelevelmente gravadas em minha mente pelo Espírito de Deus? Quando o Senhor deu a meus irmãos o encargo de proclamar esta mensagem, senti-me inexprimivelmente agradecida a Deus, pois eu sabia que era a mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. Os oponentes da perspectiva de 1888, os quais continuam por mais de um século, estavam com medo que tanta graça iria prejudicar a obediência. Mas o apóstolo Paulo diz que nada a não ser proclamar essa graça de Deus pode nos motivar a dizer não à impiedade e paixões mundanas e a viver neste presente século sóbria e justa e piamente. Uma fé que tem medo de ir para o inferno se você não acredita, ou que busca a recompensa do céu, não farão isso. Somente a fé de Jesus e a cruz de Jesus farão isso. O problema que esta geração tem que resolver é se nós devemos proclamar o Evangelho como a nova aliança ou como a velha aliança. A nova aliança proclama liberdade aos cativos e a velha aliança, escravidão. A nova aliança proclama os 10 mandamentos como as 10 promessas maravilhosas de Deus para nós. A velha aliança proclama uma motivação de medo, de 10 mandamentos que são impossíveis de obedecer, são apenas exigências. Sim, o temor de Deus é apropriado para cristãos sinceros nestes dias. Jesus descreve um grupo de cristãos que aparecerão diante dele no julgamento final. Eles acham que guardaram os mandamentos de Deus. Mas vamos ler esta passagem em Mateus que vem dos lábios de Jesus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus tristemente terá que falar para eles, nunca vos conheci.
O que deu errado? Suas obras eram maravilhosas. Paulo pode nos ajudar a entender o mistério. Essas queridas pessoas entenderam mal o que é guardar verdadeiramente os mandamentos. Guardar verdadeiramente os mandamentos de Deus inclui guardar o 7º dia, o sábado, e fazer a reforma de saúde, e devolver o dízimo, e todas as boas obras que nós podemos fazer. Mas falha em ser obediência verdadeira, a não ser que seja motivada pelo amor ágape de Deus, sem egoísmo nela. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse é o amor ágape do original que Paulo fala aqui em Romanos 13:10. O cristianismo popular hoje nos ensina que nós podemos ser salvos no pecado ao invés de do pecado, e falha em compreender a importância do ágape, porque geralmente as pessoas se agarram à natural imortalidade da alma. A doutrina da imortalidade da alma falha em compreender o que Jesus realmente passou na cruz, os horrores da segunda morte e a separação do seu Pai. É esta verdade da cruz de Jesus que realmente reconcilia os nossos corações a Deus. E o mundo precisa ouvir esta mais importante mensagem, que, se proclamada, será um Pentecoste novamente. Vamos orar. Ó Pai Celestial, nós estamos em busca da verdade presente para estes últimos dias. Nós estamos em busca da justificação pela fé em verdade, um casamento, uma união do Evangelho da Lei e da fé de Jesus unidos. Obrigado pelo Espírito Santo, falando com sua voz suave para nós hoje. No nome de Jesus, amém.